Aleluia. Boa noite. Tudo bem? Não foi futebol? Afinal de contas, você não consegue nem imaginar eu jogando futebol. Olhe para mim, imagine eu jogando futebol. Não dá. Não dá. Foi um breve incidente doméstico. Eu já sou curado. É leve e momentânea essa tribulação, porque eu só estou olhando para Deus. Amém? Que bom estar aqui com vocês. Aos que não me conhecem, meu nome é Tiago Samico, eu sou ministro dessa casa. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu considero um assunto básico. É a base do Evangelho, é a base do seu relacionamento com Deus. De fato, é a resposta para qualquer pergunta que você possa ter trazido aqui hoje. Qualquer uma. É interessante perceber que muitas vezes as pessoas elas querem respostas rápidas e práticas, afinal de contas, elas entendem que estando na igreja e servindo a Deus, elas terão respostas rápidas e práticas. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, se você quer respostas boas, você precisa tirar essas respostas do bom tesouro, do seu coração. Todas as respostas já estão aí dentro. Eu não vim te trazer uma resposta nova. De fato, eu não vim te trazer nenhuma novidade. Eu nem gosto muito de novidades. Porque eu já vivo em novidade de vida. Não existe novidade que possa superar a novidade de vida na qual você vive. Eu vou repetir. Não existe novidade lá fora, ou dentro da igreja, que possa superar a novidade de vida que é Cristo em você. Você está entendendo isso? Antes de eu te dizer sobre o que nós vamos falar, eu preciso te dizer que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou abrir lá, pessoal da mídia, rápido, no gatilho, já está aí procurando. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte. Diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar é entrar na forma, é se amoldar. Imagine que o mundo tem uma forma, um molde, e ele quer você dentro dessa caixinha. E o que Deus está dizendo é, não entre na caixinha do mundo. Não se molde, não se amolde ao sistema do mundo. A versão NVI vai dizer algo assim, mais ou menos assim. Não se amolde ao sistema do mundo. Não entre no que o mundo delimita como sendo o certo, o viável, o interessante. Para Deus não é. Sabe, não existe nada que você possa fazer baseado em instruções do mundo que possa agradar a Deus. Vou repetir, não há nada que você possa fazer que o mundo tenha te ensinado que possa agradar a Deus. Então o grupo de louvor estava aqui adorando ao Senhor. E por mais que eles tentassem, e eu não digo que eles tentam, porque eu sei que são homens e mulheres espirituais, mas por mais que tentassem técnicas de performance, por mais que a cantora chegasse e ela se postasse de tal forma e estendesse a sua frente assim e cantasse, por mais que essas estratégias humanas fossem aplicadas em cima desse púlpito, nada, nenhuma delas, seria o suficiente para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O que eu quero te dizer é que a forma do mundo não agrada a Deus. O padrão do mundo não agrada a Deus. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Você está aqui? Agora abre comigo em Romanos capítulo 1, versículo 15. Você já está em Romanos 12. Você vai para 1. Romanos capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo está falando. Ele diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Para um pouco. Eu gosto de parar e fazer perguntas enquanto leio. Quem está falando? Paulo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que está pronto para anunciar o evangelho. Aí, pelo Espírito, eu te pergunto, você está pronto para anunciar o evangelho? Ah, mas eu não sou pregador. Não, eu não perguntei se você era. Perguntei se você está pronto para anunciar o evangelho. Mas como eu anuncio o evangelho não sendo pregador? Sendo Cristo. Você entende isso? Você entende que aonde você chega, Cristo chega? Se aonde você chega, Cristo chega, aqui está falando de você. Diga, está falando de mim.
Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pausa, eu não me envergonho do Evangelho. Ele vai dizer o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso que toda vez que alguém se levantava contra a pregação do Evangelho, Paulo ficava furioso, porque aquela pessoa, e ainda hoje, qualquer um que se levante contra a pregação do Evangelho, está impedindo o único poder que pode salvar o homem de atuar. Será julgado e condenado. Você está aqui? Você está vendo lá fora uma série de movimentos que se levantam contra a igreja. Deixa eu te dizer, isso é velho. Já houve muito pior. Você imagine que essa reunião que nós estamos tendo aqui, com tanta gente ungida e cheia de Deus, há alguns séculos atrás não era possível. Todos nós seríamos jogados numa arena para os leões. As pessoas andavam em subterrâneos. Existem nações onde ainda hoje nós não podemos nos reunir assim. Então, eu quero que você entenda, perseguição faz parte do pacote. Perseguição faz parte do pacote, mas o versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela onde? E você está pronto para anunciar o quê? Como é possível você manifestar e anunciar a justiça de Deus, explicar a justiça de Deus, viver a justiça de Deus, se você não a entende? Mas você está pronto para anunciar o Evangelho? Então, alguma coisa errada não está certa. Você precisa saber o que é a justiça, senão você não vai anunciar o Evangelho. Eu já disse isso nesse púlpito. Se você chegar para o seu vizinho hoje e disser, Jesus está vivo no céu, ele não morreu, ele ressuscitou e está vivo, e eu sou o representante dele, o seu vizinho vai dizer, ah é? Então mostra. Não é? Ou não? Ah é? Você é o representante de Jesus? É, ele continua curando como ele curava? Continua. Então põe a mão aqui que eu estou com doença, eu estou com dor de cabeça, por favor. E aí, como é que você vai reagir? Eu vou ligar para o pastor? Não. Diga, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Sabe, eu te digo pela fé ou pela prática, porque você já faz, que quando o seu vizinho disser isso, você vai dizer, claro, em nome de Jesus, receba a manifestação da cura, porque ele enviou a palavra para todos, não só para crentes. Não se deixe enganar, Jesus não veio curar crentes, ele veio curar o mundo. A gente vai chegar em algum lugar. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo, diga, está falando de mim, viverá pela fé. Então veja, a justiça se revela no Evangelho de fé em fé. O justo, que é você, viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Só através da fé. Por isso que eu te disse que não há nada no mundo que agrade a Deus, porque nada lá fora envolve fé. Não existe nada lá fora que envolva fé. Porque fé é a convicção das coisas que não se veem. E lá fora, as pessoas só vivem pelo que elas veem. Elas só querem o que elas podem tocar. Elas só querem o que elas podem sentir. A concupiscência da carne, a cobiça dos olhos. Elas só querem o que interessa ao corpo, à carne delas. Não provém de fé. Se não provém de fé, é pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou fazendo conexões. A gente vai chegar em algum lugar. Nosso tema hoje é justiça de Deus. Você já deve ter percebido. Deixa eu te dizer uma coisa. A irmã, por favor, irmã, fique de pé e vire para as pessoas verem sua camisa, por favor. A irmã está com a camisa do Rema. Nós estamos em matrículas da escola bíblica Rema, que funciona nessa escola. Obrigado, irmã. É um centro de treinamento, eu já fui aluno do Rema. E quando eu cheguei no Rema, eu estava convalescendo de câncer, liso, quebrado financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas da minha vida. Não sobrava uma área na minha vida na qual eu dissesse a luz, só havia trevas. Essa escola, ela mostrou para mim onde ficava cada ponto de luz. E à medida que eu puxava, aleluia, à medida que eu puxava daquele ponto, a luz se expandia naquela área. As matrículas estão abertas. O pastor Janduí hoje de manhã falou sobre isso. Tem gente que diz, mas é pago. É pago, irmão.
É pago. Algumas coisas precisam ser pagas, porque normalmente a luz do Senhor não ilumina o ambiente. A gente precisa pagar a conta da Enel. É pago, acontece. Mas se você não fez o rema, eu te estimulo, faça. Se você já fez, eu te estimulo, vem de novo. Você que já fez, pode vir sem pagar se você for alumni. Então até a desculpa de pagar já cai por terra. Vamos continuar falando de justiça de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Nós já vimos que a justiça de Deus vem do Evangelho e que nós estamos prontos para anunciar o Evangelho. Então temos uma necessidade, entender o que é a justiça. A justiça de Deus é facilmente o assunto menos entendido na igreja. Quando eu converso com queridos irmãos e irmãs de fora do nosso meio, do nosso ministério, esses queridos irmãos e irmãs, eles entendem que justiça de Deus, ser a justiça de Deus é ser bonzinho, é fazer boas ações. Deixa eu te dizer uma coisa, até você ser a justiça de Deus, você não pode fazer nada bom aos olhos de Deus. Você entendeu isso? Vamos devagar. Até você ser a justiça de Deus, você não pode fazer nada bom aos olhos de Deus. E toda a caridade que eu faço, se você não é justiça de Deus, para Deus não está servindo. Mas, amigo, é verdade, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus, nós somos feitura das mãos dEle, chamados, eleitos, levantados para fazer as obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Só essas obras são possíveis de agradar a Deus. Nenhuma outra obra humana, nada que está lá fora. É interessante porque, de uns tempos para cá, eu não sei se você percebeu, mas existem coisas, eu te falei no começo, existem ações naturais que desencadeiam reações naturais, sobrenaturais. Você percebeu que agora temos uma porta que fecha esse ambiente? Isso pode ser meramente uma ação natural para controlar o fluxo ou a visão lá de fora. Mas no reino do Espírito, isso também pode, se você quiser entender dessa forma, simbolizar que você está num ambiente hermeticamente fechado, onde nada exterior pode entrar. Você entende isso? Não interessa o que o mundo está dizendo lá fora. Diga, eu sou a justiça de Deus. Versículo 8 de Filipenses 3. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Uau! E ser achado nele. Aí Paulo vai dizer, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós lemos agora há pouco que a justiça de Deus é compreendida no Evangelho de fé em fé. Paulo está dizendo de novo que a justiça procede de Deus e é baseada na fé. Isaías 61:10 diz, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, e o pastor Janduí falou de alegria hoje de manhã. Se você não estava aqui, corra e pegue aquela fita, e eu entreguei a minha idade. Pegue aquela fita VHS do pastor Janduí hoje de manhã, falando da alegria, é importante. Porque ele diz assim, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Passo 1, me cobriu de vestes de salvação. Diga, eu fui salvo. Passo 2, me envolveu com o manto de justiça. Primeiro você foi salvo, depois você foi justificado. Aleluia. No Rema nós temos uma matéria chamada Justiça de Deus. O versículo 11 diz, como a terra produz os seus renovos, eu estou em Isaías 61, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Deixa eu te dizer, a justiça é você, e o louvor é o fruto dos seus lábios. É o fruto da sua vida. Então a Bíblia está dizendo que, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que é semeado nele, assim o Senhor Deus fará brotar você, e o louvor que vem da sua vida será visto entre as nações. Aleluia! Você está entendendo como o Velho Testamento anuncia o Novo? Não negligencie o Velho Testamento. As profecias que se cumpriram em Cristo estão no Velho Testamento. Não adianta só saber que elas foram cumpridas, é preciso saber quais eram.
Para quê? Para que isso seja testemunho na sua vida. Aleluia. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas, Samica, é muito versículo. Pois é. Porque não é do Evangelho que a justiça é entendida? Então vamos para o Evangelho. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, diga, está falando de mim. Você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo 21, do mesmo capítulo, 2 Coríntios 5, diz, aquele que não conheceu o pecado, diga, Jesus. Jesus não conheceu o pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele, o fez pecado por nós. Jesus Cristo foi feito pecado por mim e por você. Por isso que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desampara Jesus porque Jesus foi feito pecado. E Deus e pecado não podem coabitar. Portanto, Deus vira as costas para Jesus e disse, eu não posso mais conviver com você, porque você, Jesus, agora é pecado. Imagine essa cena. Isso está escrito em Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aí e também está nos evangelhos, obviamente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele, Jesus, ser pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui eu começo a minha conversa contigo. Você foi feito justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Entenda, houve uma mudança espiritual na sua vida. Houve um novo nascimento na sua vida. Essa mudança, ela te dá autoridade, posicionamento e consciência. Não adianta só você levantar a mão na igreja e dizer, eu sou crente, eu aceito, eu quero, e simplesmente continuar vivendo a mesma vida. Eu costumo dizer que para você levantar a sua mão e não decidir mudar, é melhor você esperar e não levantar a mão agora, porque não será de proveito para você. Você estará levando o nome de Cristo, mas não andando como ele andou. Ah, mas espera aí, você está sendo exigente. Não, nós entendemos que existe um tempo para que isso aconteça. Quando eu quero uma laranja, eu não planto uma laranja, eu planto uma semente de laranjeira. Eu preciso esperar que a árvore floresça, que daí venha o fruto, aí vem a árvore. Deus tem o mesmo entendimento. Deus não está querendo que você seja transformado da noite para o dia exteriormente. Ele sabe que é de fé em fé. A justiça é baseada na fé, e ela é de fé em fé. Então, a manifestação da justiça, que é você, é de passo de fé em passo de fé. O que eu vim te trazer hoje é a consciência de tudo isso. Os passos quem dá é você. Existe uma consciência errada lá fora que diz que o crente é um pecador salvo pela graça. Isso é uma mentira do diabo. Mas, irmão, você está dizendo que os irmãos estão mentindo? Não, eles estão sendo enganados pela mentira. Eu não estou dizendo que o meu irmão mente. Só que não existe na mesma frase, é impossível a mesma frase ter pecador e salvo. Você não pode ser pecador e salvo. O termo pecador, ele nunca é usado na Bíblia para se referir a cristãos. Nunca. Ah, mas Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Vá ao contexto e você vai ver que Paulo estava se referindo ao passado. Ele está dizendo assim, rapaz, quando eu era pecador, eu era o pior. Mas agora ele não é mais. O termo pecador salvo pela graça nem é mencionado na Bíblia. Na Bíblia não existe pecador salvo pela graça. Isso é uma armadilha que o inimigo monta a arma para os crentes. Para quê? Para que a nossa natureza não seja entendida como justiça. Porque se você acredita que você é um pecador, você continuará pecando. Afinal de contas, um pecador peca. Mas eu continuo cometendo erros. Eu não estou falando disso. Você pode cometer erros, e se você pecar, você tem um advogado, que é Jesus. No entanto, ele é fiel para te livrar de todo tropeço. Está escrito em Judas. Então, eu quero que você entenda, e eu de novo vou te dizer, o que eu vim aqui é te trazer a consciência da justiça. A consciência da justiça, que é você. O que você vai fazer com isso é o Espírito Santo que vai te encaminhar. Por enquanto, eu estou trazendo a consciência. Você concordar ou não concordar com a verdade, não muda a verdade. Sabe, a verdade, ela é imune à sua opinião.
A verdade não está preocupada com o que você pensa a respeito dela, ela é a verdade. Ela não muda. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Não concordareis com a verdade, conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade, é inevitável que você seja mudado e liberto. Só que a verdade, irmão, não é o contrário da mentira. A verdade no original significa realidade, aquilo que é. Então, se você concorda ou se você não concorda que você é a justiça, de fato, pouco importa para Deus, porque você é a justiça. Você é santo. Não, peraí, aí já é demais. Santo não. Santo não, ninguém é santo, só Jesus foi santo. A Bíblia diz que você é santo. E aí, como é que a gente fica? Porque, de fato, você não pode basear a sua natureza nas suas experiências. Como é que eu posso ser santo se eu xinguei a pessoa que eu xinguei hoje de manhã no trânsito? Isso não te faz menos santo. Porque a tua natureza não muda por causa da ação temporária, porque a sua natureza é eterna. Eu não estou dizendo para você andar pecando. Paulo mesmo perguntou. Ah, é? Então, se for assim, a gente vai andar pecando? E ele mesmo disse, claro que não, bobinho. Então, veja bem, você não pode ser ao mesmo tempo pecador e salvo. Não encaixa. O pecado foi exatamente aquilo do qual nós fomos libertos. Jesus não veio para salvar você no pecado, Jesus veio para salvar você do pecado. Você entende isso? Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não cobre, ele não remove temporariamente, ele tira, ele destrói o pecado do mundo. Só que para que isso aconteça, você precisa resgatar o voucher que você tem na mão. Qual é o voucher? A sua identidade, justiça de Deus. Você precisa chegar diante do tribunal eterno e dizer, eu sou a justiça, está aqui a comprovação, eu preciso resgatar essa identidade que eu tenho. Eu hoje vim dizer que você tem um voucher na mão. Está na hora de você ir lá no tribunal do universo, diante do juiz, que é Deus, e dizer, eu aceito essa sentença, eu sou a tua justiça. A justiça de Deus é a própria natureza de Deus, é a forma de Ele ser reto. É a natureza que faz ele ser justo, perfeito em tudo o que ele faz. E você continua talvez pensando, mas eu não sou reto, justo e perfeito em tudo que eu faço. É sim, diante de Deus, você é a justiça dele. Só que isso é uma capacidade que você tem. Você precisa tirar vantagem dessa capacidade. A consciência da justiça. Se você tiver um bilhete de loteria premiado, mas não for resgatar o seu prêmio, você vai continuar passando necessidade. Ou não é? Só que a justiça, irmãos, ela é, como eu disse, uma mensagem combatida dentro da igreja. Queridos irmãos e irmãs que dizem, não, esse entendimento de justiça está errado, ele é inalcançável. Ora, não é, nunca foi inalcançável. Porque se ele é revelado no Evangelho, e você está pronto para anunciar o Evangelho, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então, ele não é inalcançável, a identidade de justiça. Então, a justiça é o Evangelho entendido. É você entender o Evangelho. Você compreender o Evangelho. E quando você compreende a justiça, o reino de Deus, ele se abre para você. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, sabe aquela primeira vez que você foi, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Lembra quando você foi a primeira vez num parque de diversões, ou num cinema, ou em alguma coisa que marcou a sua infância, e você lembra até hoje, você faz, oh, eu lembro, eu queria brincar em todos os brinquedos. É isso que acontece quando você chega diante da realidade, da justiça, e entra. Você olha assim e faz, saúde plena, para mim o tempo todo, eu quero. Prosperidade financeira, para mim o tempo todo, eu quero. Paz, eu quero. Alegria, eu quero também. Tudo ao seu dispor. Tá bom ou você quer mais? Você aceita? Sabe, muitas vezes as pessoas são chamadas no apelo sem ter essa consciência. E elas acham que elas estão vindo a um apelo para participar de uma igreja, o que não é verdade.
Você não vem aqui para participar de uma igreja. Você vem aqui para ser a igreja e participar do corpo. Você entende isso? A questão é que a consciência de pecado, ela deixa você aprisionado. Você não se sente merecedor. A graça é um favor imerecido, mas ela era um favor imerecido antes de você nascer de novo. Uma vez que você nasceu de novo, você mais que merece. Você é filho. Você merece tudo. Só que se você não entender isso, esse detalhe, sabe o que é que vai acontecer? Você vai continuar achando que não merece. Porque a graça é um favor imerecido. E essa palavra fica na sua cabeça. Imerecido, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí uma palavra como essa, que é pregada nessa igreja, ela começa a confrontar você. E se você não estiver alinhado com a Bíblia, você vai procurar outra palavra que não te confronte. Aquela que vai dizer, você é um pobre miserável. Isso acontece, infelizmente, na igreja. As pessoas elas são confrontadas com a verdade e elas dizem, não concordo com a verdade, mas a verdade não vai mudar. Ela continua aqui. Agora, se eu fosse Satanás, a mensagem que eu mais iria combater seria a justiça. Porque se eu fosse Satanás, eu saberia que crente que sabe que é a justiça e que tem consciência do que é, ele não pode atormentar. Ele não tem poder. Você está aqui, estamos juntos? Então, a consciência de justiça, ela vai tirar essa consciência de pecado. Ela vai te dizer o que Deus tornou disponível para você. Você declara, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas a pergunta é, você sabe o que a Bíblia diz que você é? Você sabe o que a Bíblia diz que você tem, e você sabe o que a Bíblia diz que você pode? Se não souber, você vai passar a vida inteira fazendo essa declaração e nada vai mudar. É preciso que você saiba quem você é. E a justiça de Deus, ela vem exatamente te convocando a descobrir. Você não precisa abrir por questão de tempo, mas 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. E aqui está a chave para o entendimento da justiça. Comunhão, intimidade, vida com Deus. É nisso que muitos crentes se perdem. Eles acham que vida com Deus é fazer uma prece de manhã, ler um capítulo da Bíblia e ir embora para o trabalho. Isso não é comunhão, isso é prática. É uma prática saudável, vou te dizer, saudável até para o teu espírito, mas isso não é comunhão. Comunhão é participação, comunhão é koinonia, comunhão é comunicação. Você fala e você ouve. Comunhão. Então, ele disse assim, nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. E perceba, a comunhão que foi perdida em Adão foi restaurada na justiça que Cristo te fez ser. Vou repetir, a comunhão que foi perdida em Adão foi restaurada na justiça que você se tornou. Deus tem um propósito e Ele vai retornar tudo ao propósito para o qual algo foi criado. Se o homem foi feito para a comunhão, Deus precisou restaurar a comunhão, porque ainda que o propósito se perca no caminho, ele vai voltar ao propósito, porque Deus assim quer. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas cumprirá tudo aquilo para o que eu a designei. Então, se Deus te criou para ter comunhão com Ele, Ele está esperando que essa comunhão seja realizada. E é através da comunhão que você tem a consciência de que você é a justiça. Você está aqui. Agora, quando você se apropria e começa a se apropriar de fé em fé da justiça que você é, você começa a operar num poder sobrenatural que te faz ir além de qualquer limite, chamado graça. Aí, o verdadeiro sentido da graça se manifesta. A graça não é mais um favor imerecido na sua vida. Você nasceu de novo. Você é a justiça de Deus. A graça agora é o poder capacitador de Deus, te levando aonde você não pode ir sozinho. 2 Pedro 1,3 diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Graça. Como é que a graça é multiplicada? A Bíblia vai dizer como a graça é multiplicada, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento significa um conhecimento completo por experiência. É necessário comunhão, é necessário relacionamento.
Senão, não vai haver graça. Você está aqui? Amém? 2 Coríntios, abre comigo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. É um texto muito conhecido, 2 Coríntios 12, 9. Diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta. Entenda, Paulo aqui estava pedindo para Deus tirar o espinho na carne dele. Nós não temos tempo para aprofundar tanto, mas o espinho na carne não era uma enfermidade. O espinho na carne eram as perseguições que Paulo sofria aonde quer que ele fosse. Então, essas perseguições, essa maldade dos homens, Paulo orou e disse, Deus, tira de mim essas perseguições, essa maldade. Deus disse, não posso. Mas como não pode, Deus? Você pode tudo? Só que é bíblico. Eu mesmo disse que você seria perseguido em favor do meu nome. Então eu não posso tirar a perseguição, porque eu vou contra a minha palavra. Aí ele disse, porém, a minha graça te basta. O que é a graça? Porque, leia comigo, porque o poder, na mesma linha, a minha graça, o que é a graça? É o poder. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse a graça de Cristo, o poder de Cristo. Ele te faz abundar em toda a graça. E aí, para que a gente comece a entender isso de uma forma mais ampla, a gente precisa saber que a justiça, ela é aprendida. Você é a justiça, mas você aprende a justiça, de fé em fé. De prática em prática, porque como o nosso pastor já ensinou, você precisa ter uma fé ativa. A fé passiva, ela não te leva a lugar nenhum e você não alcança nada. Mas, se a justiça de Deus, ela é compreendida, ela é apreendida de graça, de fé em fé, é necessário que haja prática envolvida. Toda vez que a Bíblia falar de fé em fé ou de graça em graça, ela está envolvendo uma prática junto. Você tem que pôr a fé em prática. E aí você vai entender a justiça. Como funciona? Funciona da seguinte forma. Eu machuco o meu pé, aconteceu quinta-feira. Eu uso a minha boca, consciente de quem eu sou, e começo a praticar pela fé a justiça que eu sou. Seja curado. Saúde divina. Saúde divina. E eu começo a falar com o meu pé. Parece louco, não é? Pois é, para Deus é sabedoria. Eu começo a falar com o meu pé. Você já falou com a doença hoje? Toda vez que eu estou deitando agora e olhando para esse pé, eu digo, ei, você é curado. Volte ao seu estado normal. Eu ordeno agora que você volte ao normal. Sabe, não vai demorar, ele vai voltar ao normal. Agora imagine que o pé serve para qualquer exemplo que você tiver. Qual é a dificuldade que você está passando agora? É aí que você pratica a justiça e aprende pela prática. Você é a justiça. Isso já é prego batido e ponta virada. Agora, como é que você pratica a sua identidade? Falando, crendo com o coração, falando com a boca, tendo passos correspondentes, ações correspondentes de fé. Qual é a dificuldade? Vamos lá, qual é a dificuldade? Qual é a impossibilidade que se levantou hoje? Pois bem, para Deus tudo é possível. E se você está em Cristo, tudo é possível, é o que crê. Então está na hora de você começar a praticar a justiça e aprender pela prática. Quero provas na Bíblia? Pois bem, Jesus aprendeu. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e... Como pode crescer em graça? Eu acabei de te falar, como é que se cresce em graça? No pleno conhecimento. Como é que Jesus crescia em graça? Praticando a justiça, andando em justiça. Quanto mais ele se apropriava de quem ele era, mais superpoderes sobrenaturais se manifestavam. Ah, mas você está dizendo que o crente é o super-homem? Aham. Uma coisa eu te digo, o crente não é ordinário. Deus não te proporcionou o novo nascimento para você se tornar a justiça dele e ser mais um na terra. Não, não faça isso com ele. De fato, não faça isso com você. Sabe, quando nós chegarmos na eternidade, as recompensas serão entregues a cada um segundo a sua obra, segundo o que tiverem feito dentro do propósito e do chamado para o qual vieram.
E no momento em que isso acontecer, sabe, muitas pessoas, infelizmente, queridos irmãos e irmãs, não vão usufruir da recompensa completa. Por quê? Não se apropriaram da justiça que eram. Continuaram vivendo uma vida medíocre. A palavra medíocre significa na média. Essa palavra é inaceitável para um crente. Você nasceu para ser acima da média. Foi por isso que Deus te fez nascer de novo. Porque veja, eu tenho água fria e eu tenho água quente. A média é o quê? Estou a ponto de vomitar. Lembra? Antes vocês fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, eu estou a ponto de vomitar. O que Deus está dizendo também, na mesma linha, no mesmo contexto do que estamos falando aqui, se vocês fossem ordinários era uma coisa, se vocês fossem extraordinários era uma coisa, mas vocês querem, ou se vocês fossem não nascidos de novo era uma coisa, se vocês fossem extraordinários era outra coisa, mas vocês querem ser nascidos de novo e ordinários, estou a ponto de vomitar. Vocês querem ser crentes na minha palavra, justiça de Deus e não andar nisso. Eu estou a ponto de vomitar. Você entende? Eu sei que parece duro, mas é amor. Deixa eu te dizer, eu estou andando em amor. Isso é palavra de vida eterna. Porque depois, lá na frente, na eternidade, a gente vai conversar. Eu e todos vocês estaremos juntos na eternidade. E eu tenho certeza, não porque sou eu que estou falando, mas na eternidade, ouvindo isso aqui, pondo em prática, vocês vão dizer, ainda bem que eu fui naquele culto. Ainda bem que eu vi aquela palavra, porque a partir daquele dia eu decidi andar como justiça. E hoje eu estou recebendo todas as minhas recompensas. E aí você me chama para tomar um café na sua mansão celestial. Jesus aprendeu na prática. Ele lia sobre ele mesmo. Com 12 anos ele estava no templo estudando sobre ele mesmo. Lendo sobre ele. E aí eu vou começar a encerrar, mas eu quero começar a encerrar te dando prática. O que é que te faz crescer no entendimento e passar a praticar? Intimidade e comunhão. Eu vou te dar um versículo, e eu sei que parece estranho. Levítico, se você nunca leu Levítico, deixa eu te dizer, é muito legal. Levítico é um livro muito legal, se você lê ele do jeito certo. Se você lê Levítico olhando para Cristo, ele é muito legal. Se você lê Levítico olhando para as práticas de Levítico, ele é bem chato. Mas olha para Cristo, em cada coisa. Eu estou chorando com Levítico, o que é isso? Mas é porque quando eu leio Levítico, eu consigo ver Cristo. E aí cada prática aponta para Cristo. E depois eu vou ler o Novo Testamento e eu disse, estava lá em Levítico. O espírito de profecia apontando para Cristo. Aleluia. Aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Eu vou esperar o pessoal da mídia colocar, porque é importante essa parte. Todos são importantes, mas eu quero que você veja. Veja, Salmo 105, você não precisa abrir. Salmo 105, 4 diz assim. Não quero Salmo 105, 4, não. Depois eu leio o Salmo 105, 4. Vamos ler Levítico. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A minha versão diz, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. E aí você vê isso aqui, e você já tem ideias aí do que ele está falando. Claro, o fogo no altar, o fogo do Espírito, aleluia, eu sou afogueado. Só que a Bíblia vai dizer que ele faz dos seus anjos como vento e dos seus ministros labaredas de fogo. Volta, por favor. Onde estávamos? Onde estão? Aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe o que é que eu vejo aqui? Intimidade e comunhão. Eu não sei se você tem essa consciência, mas o altar é um lugar de troca. É um lugar onde você dá algo e recebe algo. O fogo, você, aponte para você e diga, está falando de mim. Você precisa arder continuamente no altar. O fogo não pode se apagar. É assim
que a consciência de justiça vai ser impressa em você, continuamente queimando diante do Senhor, continuamente se manifestando, continuamente em intimidade, continuamente orando em línguas, continuamente tirando um tempo, intencionalmente. Eu sei que você ora muito em línguas, lavando louça, dirigindo seu carro, é bênção, mas você precisa tirar um tempo intencional para orar em línguas, para queimar. Eu agora preciso queimar. É assim, irmão. Eu sei que eu pareço um louco, isso não me preocupa. Na eternidade a gente conversa. Quem ora em línguas fala em mistérios com Deus. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas descobre o que é a justiça. Quem ora em línguas continuamente. E eu fui trazendo outros versículos. Salmo 105:4. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. E ele diz a mesma coisa em 1 Crônicas 16:11. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Depois você pega Provérbios 8 e você vai ver o Espírito Santo falando dele mesmo. Ele está se chamando de sabedoria. Em Provérbios 8, o Espírito Santo chama a si mesmo a sabedoria. E ele diz no versículo 30, Provérbios 8:30, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Está falando dele, o Espírito Santo, se referindo a Deus. Ele está dizendo, eu estava ao lado de Deus, eu era o arquiteto de Deus. Dia a dia eu era o seu prazer. Aleluia. E me alegrava continuamente com a sua presença. O fogo precisa estar continuamente ardendo no altar. Continuamente, continuamente, continuamente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas, Samico, hoje você pregou diferente, você só leu o versículo. E você não acha isso bom, não? Eu acho maravilhoso. O risco de eu errar é quase zero. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ei, você precisa ver isso junto comigo. A gente vai ler uma sequência, mídia. 2 Coríntios 3, 18. Depois, Tiago 1, 23, e depois 1 João 2, 6. E aí a gente vai parar de ler versículos. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, diga, está falando de mim. Você não se inclui em todos nós? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você entendeu o que você leu? Você é transformado na própria imagem do Senhor, de glória em glória. Eu vou ler com você. Você parece ainda absorvendo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olhando, observando, vendo, contemplando como o quê? Como por... Quando você olha no espelho, você vê quem? Você. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Eu já disse isso aqui. É o espelho, irmão. Você vai discutir comigo? Discuta com a palavra. E todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. A justiça de Deus é a capacidade de Deus ser justo, ser perfeito e ser santo sempre. E aí você contempla o espelho da palavra e você é transformado de glória em glória na justiça que você é. Você entende o ciclo? Tiago capítulo 1, versículo 23. Diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho. Espelho de novo. Ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho. A minha versão, que é a King James, diz, logo se esquece do tipo de homem que ele era. Como você pode sair da frente do espelho e se esquecer de quem você é? Você entende que não funciona, não pode ser assim. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve, diga, deve, não é opcional. Não é opcional. Ah, mas eu não quero, não é opcional. Ah, mas eu não me acho digno, não é opcional. Ah, mas não estou preparado, não é opcional. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O louvor pode subir.
Você permanece nele? As obras que eu faço, vocês farão, e outras maiores. Para fazer obras maiores, você tem que fazer as obras que ele fez. Você está aqui? Deus irmão, você não nasceu de novo para mudar sua vestimenta. Você não nasceu de novo para mudar sua forma de falar. Aleluia! Para começar a usar velhos jargões. Não. Você nasceu de novo para andar como ele andou. Porque aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Você está aqui, você está entendendo isso. Eu quero concluir te explicando isso. Quando você se conscientiza, e essa mensagem que parece simples demais até, embora ela seja confrontadora, essa mensagem foi só para te trazer consciência de quem você é. É só para te dizer que se até hoje você escutou uma mensagem que não te impulsiona para lugar nenhum, você tem ouvido as mensagens erradas. E eu te digo isso em amor. Eu não estou falando de quem ministrou as mensagens, eu estou falando das mensagens. Você está aqui. Então, você precisa entender que há um papel ativo a ser desempenhado. Saia dessa vida de mesmice espiritual. Tenha brio por dentro espiritual e dizer, não, eu não me conformo com isso, eu não aceito essa realidade, eu não aceito que o meu amanhã seja igual ao meu hoje. Deus não fez você nascer de novo, Deus não te proporcionou a própria natureza dele para que seus dias sejam todos iguais, para que seu dia seja acordar, trabalhar, comer e dormir. Não faça isso com o dom que você recebeu. A palavra dom significa presente, e a Bíblia diz que os que receberam da abundância da graça e o dom da justiça é um presente. A sua natureza é um presente, eu vou repetir, a sua natureza de justiça é um presente. É tão deselegante quando você recebe um presente e nem abre. Eu não sei se você sabe, e eu não estou preocupado com a etiqueta, eu estou preocupado com quem me deu o presente. Quando eu recebo um presente, eu abro na frente da pessoa. Eu nem sei, irmã Eliane, o que é que a etiqueta diz, eu não sei o que é que as pessoas da etiqueta falam. O que eu sei é que quando eu recebo um presente, eu vou abrir ele na hora e vou usar. Ganhei agora, antes do culto. Aleluia. Sabe, meu Deus, isso, eu entendi. Eu recebo um presente, se possível, eu começo a usar assim que eu recebi. A justiça, a tua identidade é um presente. Você já está usando? Você já desembalou? Você já está fazendo o presenteador feliz? O presenteador já está, como diz na minha terra, todo ancho, olhando e dizendo, olha lá meu filho, eu dei a ele a minha natureza e ele está andando nela. Jesus já está dizendo, ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz e coisas maiores. Você já está andando como ele andou. Você precisa alegrar quem te deu o presente. Fique de pé.